Two. Estamos ao vivo, esperando o professor Mário. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Fala, Brunão. Boa! Muito boa noite, aqui estamos. Tudo bem, professor Renan? Tudo bem, professor Mário? Legal. Eu posso dar só um recado antes da gente começar aqui? Ah, com certeza. Olha só, pessoal, seguinte, ó, para você que está reassistindo essa live aqui, tá? Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, né, essa live com quem possa se interessar, né? Hoje nós vamos bater um super papo aqui com o professor Renan. A princípio nós faríamos, né, no meu Instagram, no meu próprio Instagram, mas não sei por que motivo eu não consegui conectar. Mas estamos aqui hoje, então, né, diretamente da página do professor Renan, tá? Para quem não conhece, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, né? A galera já está chegando, já está se aproximando, né? Enquanto isso, para aqueles que não me conhecem, eu vou me apresentar rapidamente e na sequência apresento para vocês o professor Renan, tá? Muito prazer para quem não me conhece, eu sou o professor mestre Mário Tsutsui, tá? Professor de Educação Física, especialista em Fisiologia do Exercício e mestre em Ciências pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, tá? Professor Renan é um professor de Educação Física bilíngue, que a propósito foi meu aluno na graduação, né? Tive o prazer de ter o Renan como meu aluno, e hoje é um profissional de muito sucesso e que vai conversar com a gente hoje a respeito do ensino. Não, tô tão acostumado, Renan, de falar ensino superior, mas não é ensino superior. Nós vamos falar hoje sobre o ensino escolar bilíngue. Não é isso mesmo, professor? Quer fazer alguma introdução antes da gente começar a nossa live de hoje? Primeiramente, eu quero dar boa noite a todos aí que estão aí conosco. Professor, é um grande privilégio ter você aqui comigo. Você é um mestre, é fera. Eu tô aqui, ó, com seu Oh, que livro. legal, com o meu livro, bacana, fico Daqui muito você tem a feliz. próxima leitura de férias. Show de bola, show de bola. Então tá Quero bom. agradecer a sua presença aí e vamos bater um papo legal. Legal, Essa e vamos bater um papo aí com muito conteúdo, né? Eu quero trazer hoje aqui, especialmente para a galera que está nos assistindo, muito conteúdo a respeito da sua área, propriamente dito, né, Renan? Para ser bem sincero, né? Essa é uma área que me falta. Eu já fiz muita coisa na área, tá? Mas eu nunca trabalhei em um colégio bilíngue, como eu já havia dito anteriormente para você, né? E aí, Uhum. Renan, inclusive a proposta, a primeira pergunta que eu te faço aqui, que eu acredito que as pessoas que estão do outro lado aí, elas querem saber, e etc e tal, é o seguinte, né? Como é que é esse mercado, hein? Quanto é que ganha um professor bilíngue, hein? Mas antes de você responder essa pergunta para mim, eu vou pedir uma coisa para as pessoas que estão entrando agora. Ó, aqui embaixo tem um aviãozinho, tá vendo um aviãozinho? Tá? Para você que está na live aí, ó, coloca o dedo no aviãozinho, tá? E envia essa live agora para várias pessoas aí que trabalham com escola ou que possam, de repente, se interessar sobre este assunto e possam se beneficiar também dessa live, beleza? Professor, então vamos lá, então. Primeira pergunta de hoje. Como é que é esse mercado, quanto é que ganha mais ou menos um professor, né, num colégio bilíngue? Eu sei que você vai falar para mim que varia muito. Existem colégios que pagam menos, tá? E existem Sim. colégios que pagam mais, tá? Eu gostaria, a propósito, que você me desse essa margem, né? Quanto se paga no mínimo, quanto se ganha no máximo e quanto se ganha em média. Vamos lá? Números. Então, professor, depende muito da escola, né? E também tem uma diferença entre o colégio bilíngue e o internacional. Eu vou falar já já sobre isso, a diferença do bilíngue e o internacional. Mas, em média, um professor bilíngue,
ganha de 5,5 até 20 mil, dependendo da Uau, escola. até 20 mil reais um professor Tem escolas bilíngue? que pagam tudo isso. Caramba! 20 mil reais, mas vamos lá, Renan, um professor bilíngue, ele não começa a carreira dele ganhando 20 mil reais, né? Você está falando, Não, por não. exemplo, isso no final da carreira dele já? Isso. No colégio top, no final da carreira. Mas a média é 6,5, 7. Depende muito da escola. 8. É, 6,5, 7 já seria aí um salário, acredito eu, aí médio, né? Médio. Acredito que um personal trainer deve ganhar mais ou menos isso também, né? Mais ou menos 6 mil reais, 7 mil reais aproximadamente, né? Mas tem uma diferença, né, Renan? No colégio aí, por exemplo, o indivíduo trabalha registrado, tem férias, 13º, né? A propósito, tem 2 férias, não é isso? O professor não tem 2 férias? São 2 férias, benefícios. E o que mais me chamou a atenção nesse mercado, eu quis entrar, eu sou pai, né? Eu acredito que todo pai, toda mãe quer dar uma educação boa para o filho. E um grande benefício que essas escolas dão é bolsa para o filho. Que Então, legal, hein? até para 2 filhos. Então você para e pensa, se você tiver um filho, uma mensalidade nessa escola, não vou falar o nome da minha escola, não vou falar o valor, que nem posso falar, mas em média, de 6 mil até 9 mil, 8 mil, é a mensalidade, fora alimentação, passeio, roupa, uniforme. Então, Uau, caramba, hein? Nossa, esse é um benefício muito bom para você que é pai, né? Para todo mundo que é pai, eu não sou pai ainda, mas quero ser pai um dia, né? E tendo filho aí já, estudando num bom colégio, né? Já é uma grande coisa, né? Uma grande coisa. Agora, inclusive, você me falou uma coisa que me deixou muito curioso a propósito, né? Você falou para mim que existe uma diferença entre o colégio bilíngue e o colégio internacional, né? Então eu queria saber, primeiramente, né, que tipo de colégio é esse que você trabalha? Não sei nem se você pode, na verdade, falar que colégio que é, né? Mas se não puder também não tem problema, tá? Só fala para mim que tipo de colégio você trabalha e conta para nós, né, qual que é a diferença entre esses dois colégios, o bilíngue e o internacional. A grosso modo, professor, o colégio bilíngue, ele vai usar o conteúdo, a grade curricular brasileira. E aí tem uma imersão no idioma, né? Algumas escolas dividem, então pela manhã tem inglês, à tarde português, mas você vai aprender o que uma escola do Brasil ensina, né? O conteúdo lá, tudo certinho. O colégio internacional é como se fosse, é como se você estivesse fora do Brasil. Então, tem a escola americana, o conteúdo é americano, os professores americanos, a grade curricular deles, o calendário deles também. Então, por exemplo, agora vai encerrar o ano, né? Agosto encerra o ano. É diferente do colégio brasileiro. Calendário, grade curricular. Não tem português, tá? Então, a escola internacional, tudo é em inglês. Não tem, você não vai dar aula em português, tudo é em inglês. Mas tem o professor de português também. Aqui no Brasil, na escola que eu trabalho, tem os professores especialistas, né? Que é o professor de inglês, de português, que dá aula de português 3 vezes por semana. O restante, Entendi. educação física, tudo é ministrado em inglês. Entendi. E aí eles contratam muitas vezes professores brasileiros para lecionar inglês ou trazem alguns professores de fora? Como é que funciona? Normalmente, os professores de português são daqui do Brasil. O restante, a maioria são tudo de fora. Isso no colégio internacional. Entendi. E onde o professor, você falou para mim, que ele chega a ganhar 20 mil reais por mês de salário, é nesse colégio bilíngue ou no colégio internacional? Depende do colégio. Tem colégios aqui no Brasil que pagam muito bem, colégios bilíngues, mas nesse patamar bem elevado são colégios internacionais mesmo. Entendi. Então, na verdade, nós brasileiros, aqui no Brasil, temos poucas chances de ganhar 20 mil reais. Ou eu estou enganado? É possível chegar nesse valor? Se você for um cara muito bom, se dedicar bem, acho que você chega assim. Ah, é? Legal, bacana. Você falou que se ganha no mínimo 6, 7 mil reais, né? Em média, nós poderíamos dizer que os professores ganham entre 8 e 10. Sim, das escolas internacionais é isso. De 6 a 12.
Eu fiz uma Fez a pesquisa. 12 professores brasileiros, né? Isso. Só que, professor, normalmente esses colégios internacionais, eles contratam professores de fora, a maioria, né? Só que a nossa área de educação física, normalmente é mesclado, né? São os professores especialistas. Tem professores do Brasil e professores de fora também. Entendi. Ninguém de fora. E, bom, esse mercado já me parece muito bom, né? Eu gostaria, a propósito, inclusive, de ouvir as pessoas que estão nos assistindo agora. Por um acaso, alguém que está nessa live agora trabalha em colégio, ou trabalha em colégio bilíngue, ou tem vontade de trabalhar em colégio bilíngue? Se essa é a sua vontade, escreve aqui nos comentários aqui embaixo, que eu quero saber. A gente quer saber aqui, né? Quem é que está entrando aí? Hã? É alguém que quer entrar nesse mercado, um mercado tão importante, por exemplo? Hã? De onde você fala? Outra pergunta importante. Porque é o seguinte, o Renan trabalha aqui em São Paulo, né? Renan, você poderia dizer que o mercado de São Paulo ele é melhor se comparado a outros estados, em vista que nós temos o maior IDH do Brasil aqui no estado de São Paulo? Com certeza. Acho que sim, Tá? professor. Você acha que aqui tem mais oportunidades ou se paga mais aqui? Aqui tem bastante oportunidade. Acho que a maioria dos colégios bilíngues internacionais estão aqui em São Paulo. Mas tem muitos fora também. Tem muito fora de São Paulo também. Ah, Tem dois, entendi, tem legal. dois colegas que trabalham aqui comigo, ó. O Fê, Tô fala vendo o Fê, pessoal falando aqui. Tô vendo. eu não tô conseguindo ler as Legal. mensagens. Bom, não, eles estão dando parabéns para você, né? Então, para a galera que está chegando aí, para a galera que está assistindo aí, bom, bacana saber que vocês trabalham em colégio bilíngue, etc e tal. E se quiserem contribuir também com a nossa live, estão super muito bem-vindos, tá bom? Agora, Renan, me pergunta, deixa eu fazer uma outra pergunta para você, né? Bom, eu vou fazer uma pergunta um tanto indiscreta, né? Mas acho que você, como homem, não vai ter problemas, né? A respeito desse tipo de pergunta. Quantos anos você tem, Renan? Eu tenho 27, professor. Nossa, Renan, você é super jovem, você tem 27 anos, né? Por que eu te pergunto isso, né? Se você tem 27 anos, há quanto tempo você trabalha no colégio bilíngue? No Colégio Internacional. Vai fazer Internacional, desculpa. Quantos anos? 2 anos que eu estou nesse 2 anos. colégio. Então você está desde dos 25, né? Isso. Mas no Então, ó, estágio. você deve ter se formado com 22, né? 21, 22, foi isso? Isso. Ah, 21, 22. E aí, 3 anos depois, então, você já conseguiu entrar no colégio bilíngue, né? Entendeu? Me conta para mim uma coisinha, tá? Que eu tô muito curioso aqui, né? Cara, você conseguiu entrar num bom colégio internacional, etc e tal, muito pouca idade. Como é que é o processo seletivo? Foi muito difícil para você? Antes de você responder essa pergunta, deixa eu só ler um comentário aqui. A Juliana Bertolucci está falando assim, ó. Esses professores de educação física vêm de fora, né? E são formados no Brasil. É o que a Ju está perguntando. Não sei se você consegue enxergar. Ó. Esses professores de educação física, de educação física que vêm de fora, né? Eles são formados no Brasil e aí o diploma deles vale. Como é que funciona? Então, tem que fazer uma validação, né? É o correto. Então, você não pode dar aula de educação física sem o CREF. Então, esses professores vêm de fora, eles têm um contrato com a escola e eles fazem uma validação do currículo. Entendi. Legal, CREF. legal. Bom, acho que respondeu a pergunta da Juliana. Agora, retomamos aqui a pergunta, então, tá? Você entrou muito jovem nesse colégio internacional. Fala para mim como é que é o processo seletivo para aqueles que querem ingressar, assim como você. Então, professor, eu comecei na faculdade a estudar inglês. Então, parece que eu comecei a estudar inglês muito cedo, mas não, ainda estou aperfeiçoando. E durante a faculdade, estudando inglês, eu resolvi buscar estágio em um colégio bilíngue. Falei, poxa, é um colégio que chama minha atenção, porque eu gosto do inglês. É um colégio que paga bem. E eu mandei um e-mail para a diretora lá na escola e fui fazer o estágio de observação, né? A gente tem na Unip, estágio de observação. Não era remunerado, mas a minha intenção era só aprender. E lá nesse estágio eu conheci dois professores, o professor Alex, Rodolfo, e fui conversando, fui aprendendo mais sobre o mercado, fui tirando conselho. Eu falei, é isso que eu quero.
Meu coordenador acabou de entrar. Beasley, hello man, how are you? Great to have you here. Ele é brasileiro ou ele é Ele é gringo, ele é gringo. americano? Ele é inglês? O que que ele é? Ele é inglês. Como é que é o nome dele? Beasley. Beasley. Hi, Isso. Beasley. Welcome. Bom, vamos continuar aqui, né? Isso. Bom, falando em E, português agora, voltando, exatamente. voltando Aí de eu peguei novo ao esse. assunto, uma coisa que eu te pergunto aqui, né? Outra coisa que eu lhe pergunto, a propósito. Você falou que já conseguiu fazer estágio, né? Quando você ainda estava na faculdade, você conseguiu fazer estágio nesse colégio internacional. E aí isso acabou abrindo portas para vocês. Eles gostaram de você, etc e tal. Mas ao mesmo tempo, né? Você falou para mim que você não tinha uma boa formação em inglês, não é verdade? Ou você já falava mais ou menos? Como é que funcionou esse processo? Você teve que fazer uma prova em inglês, foi isso? Eu já fiz provas de inglês, né? Aquele TOEFL eu fiz. Eu consegui um nivelamento B2, que seria um intermediário avançado. Então, eu conseguia me comunicar bem, conversar. Falei, ah, poxa, já falo inglês, né? Mas quando a gente entra no ambiente totalmente inglês, com gringos, a conversa é outra. Até quem sai do Brasil, né? Poxa, caramba, parece que eu não falo inglês. Então, você está aprendendo todo dia. Eu ainda estou aprendendo muita coisa, diariamente. Mas a minha entrevista, você perguntou sobre o processo seletivo. A primeira etapa da entrevista foi uma conversa pelo telefone. Logo depois, Totalmente em inglês, né? em inglês. Aí depois eu conversei com o diretor da escola e depois uma aula. Eu dei uma aula de educação física de basquete, que foi o que o Beasley pediu para mim, em inglês. Então, basicamente, foi esse processo. Tudo em inglês, mas bem tranquilo, assim. Eles não vão julgar a sua pronúncia, né? Mas o que você está passando, o conteúdo, a qualidade Se da você sua consegue aula. se comunicar, né? Eu tô te perguntando isso, Renan, né? Tô te perguntando isso porque muito provavelmente tem muita gente que está nos escutando agora, por exemplo, que rabisca um verbo to be ali, né? Mais ou menos, um the books on the table, e tem muita vontade de trabalhar num colégio bilíngue, num colégio internacional como o seu, né? E as pessoas devem estar muito curiosas, né, para saber exatamente como é que funciona esse processo, como é que faz para as pessoas entrarem, propriamente dito, para trabalhar e ter sucesso nesse mercado tão importante, né? Então, você entrou já, né, o Renan, como estagiário, isso já ajudou muitas portas, mas muitos dos nossos espectadores, com certeza, já são profissionais formados. E aí, para um profissional formado, por exemplo, o grau de exigência, ele é maior? Você tem noção disso ou não? Ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. Você precisa ter lá a sua formação em educação física, o seu CREF, o inglês fluente, avançado, passar pelas etapas, pelo processo seletivo. E o professor aprende muito mais na prática, né? A gente sabe disso. E não Lá, adianta ter só o certificado, né? Porque não vai fugir da entrevista em inglês, não é isso? certificado não adianta de nada. É no dia a dia, na prática. Bom, então se você está escutando a gente aí, né, e gostaria de entrar para dar aula, lecionar aí em um colégio bilíngue ou um colégio internacional, fica a dica aí de começar desde já a estudar inglês aí para que você consiga se comunicar com as pessoas num colégio bilíngue, ser aprovado, né? E como o Renan falou, para quem está chegando agora na nossa live aí, né? Esse mercado é um mercado importante que geralmente paga-se entre 6 até 20 mil reais por mês, e nós poderíamos dizer aí que uma média, eles ganham em média entre 8 e 12 mil reais. Agora, uma outra pergunta que eu não fiz para você, Renan, a gente fala de uma média de 8 a 12 mil reais por mês, mas por quantas horas semanais, hein, de trabalho? Professor, de segunda a sexta, normalmente período integral. Tem colégio que você é horista, que você recebe por hora, e tem colégio que você trabalha de período integral mesmo, das 7h30 às 4h. Das 7h30 às 4h é praticamente o dia inteiro, né? Não dá para fazer muitas outras coisas depois, né? Porque é uma carga horária puxada, né? Como é que é trabalhar com as crianças a propósito, hein? É bem puxado, Renan? Como é que é no seu ponto de vista? Eu amo trabalhar com criança. Então, eu sempre tive essa vontade, eu adoro criança. E para mim é muito bom.
E o interessante é que as minhas crianças são de todo lugar do mundo. Então, eu tenho criança lá na minha turma de 20 alunos. Tem criança do Japão, do Brasil, coreano, de mais de 7 nacionalidades diferentes. Então, é muito, muito legal. Interessante, E que você tem legal. um preconceito, brincando um com o outro, correndo, conversando, se comunicando. É muito interessante. Que legal, hein? E ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não quero ser preconceituoso, né? Mesmo porque eu estudei grande parte da minha vida em colégio estadual. Colégio estadual daqui de São Paulo. Mas eu me lembro, a propósito, que era... A bagunça era bem grande, digamos assim, né? E não sei se tem algum professor do estado aí, né? Nos escutando agora. E a gente sabe que é bem difícil trabalhar com as crianças em colégio do estado, né? Por acaso você teve essa experiência para poder fazer uma comparação, por exemplo, do grau de dificuldade em um ambiente ou em outro ambiente? Eu tive a experiência de trabalhar em colégio estadual também, por um tempo. A diferença é muito. Assim. Eu percebo na educação das crianças, no respeito da criança, que no colégio, normalmente o colégio particular, a criança te respeita mais, ouve melhor. No colégio público é diferente, né? A gente sabe. Sim, sim. Então é o que era o que eu imaginava. Era o que eu imaginava. A disciplina é muito forte. Eu me espantei na primeira semana, um aluno agradeceu pela aula. Tipo, eu nunca vi isso. Você terminou sua aula? Obrigado por sua aula, professor. Quantos anos? Isso é diferente pra gente, né? 5 anos. Eles agradecem pela aula. É diferente, né? E Que outra coisa legal. A é gente o não está esperando material. isso. A nossa realidade do professor de educação física do Brasil, em muitas escolas não tem material. Às vezes o professor tem que comprar a bola, tem que comprar o colete, o cone, Lá você tem tudo. tem tudo E mais um feito pouco. e mais um pouco. O suficiente. Que legal, que bacana, show de bola, parabéns, né? Bacana. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu estou muito curioso aqui, né? Tracei essa pergunta para nós aqui. Quando a gente fala de colégio bilíngue e colégio internacional, é comum a gente pensar, né, lembrar aqui que muito provavelmente será abordado a língua inglesa, né? Será abordada a língua inglesa. Mas nem sempre, né? Existem outros colégios que falam outros idiomas, não é isso? Tem, aqui em São Paulo tem, né? Colégio alemão, suíço. E aí, Então, por exemplo, vai um colégio alemão, por exemplo, um colégio francês. Paga melhor ainda do que um colégio inglês ou você acha que é a mesma coisa? professor, essa informação eu não sei dizer, mas eu acho que a média deve ser parecida ou a mesma. Assim. Porque eu estou pensando aqui, né? Eu não sei se você sabia disso, mas a quantidade de pessoas que falam inglês que não são nativas em inglês é maior do que os próprios nativos que falam inglês, né? Muita gente realmente no mundo fala inglês. De alguma forma a pessoa fala inglês. Agora, o Uhum. alemão, por exemplo, o francês, eu acho que não é tão popular se comparado ao inglês, né? Então Sim. deve ser mais difícil você encontrar profissionais. Por isso que me veio essa curiosidade, né? Se você tem um francês, já é um diferencial enorme, né? Ah, eu Fica imagino muito. que sim. Imagino que sim. Bom, eu tenho uma última pergunta, né, o Renan, aqui para você. A gente está caminhando já para o final, né, da nossa entrevista, tá? Então, se por um acaso alguém quiser fazer alguma outra pergunta, tá, pessoal? Tá liberado para vocês fazerem pergunta aqui embaixo, ó. Pode mandar no chat aqui que eu vou ler as perguntas e fazer a pergunta para o Renan, propriamente dito, tá bom? E a última pergunta que eu te faço é o seguinte, Renan: quais são as vantagens e também as desvantagens de se trabalhar aí em um colégio internacional, em um colégio bilíngue? Não sei nem se você vai poder falar a respeito disso, tal, etc. Mas se você puder, vai ajudar muito aqueles que pretendem entrar nesse mercado. Tá. De uma forma bem sucinta, direta, a estrutura, melhor, em relação ao material, estrutura da escola, quadra, pintura, o que mais é vantagem? Remuneração, salário é superior às escolas aqui do Brasil, brasileira. Esse ambiente multicultural, acho muito interessante. Você aprende muito no ambiente multicultural com pessoas de vários lugares do mundo.
É, basicamente isso. Agora, Mas isso que eu ia te falar, nem tudo é nuvem. Você tem alguma desvantagem, assim, para contar para nós? seria difícil, mas na minha opinião, assim, para mim, a desvantagem é você dar aula no segundo idioma. Porque às vezes é chato. Você não consegue transmitir 100% as suas emoções. E às vezes o aluno nem. O inglês nem é o primeiro idioma dele também. Ele fala chinês, ele fala coreano, ele fala outra coisa. Então ele está no segundo e você no segundo. É um desafio, né? Mas eu acho que a comunicação seria uma desvantagem. E uma outra desvantagem seria a criança que está se formando aqui no Brasil vai prestar um vestibular. Por exemplo, tem que escrever uma redação em português. Então o menino passou ali a vida inteira aprendendo tudo em inglês. Aí vai escrever em português uma redação, não sabe. Não sabe, não sabe escrever corretamente. Fala nós vai, nós vamos, tudo errado. Eu acho que o português dessas crianças são bem fracos, assim. Se comparado ao das outras, dos É, outros, mas outros colégios nativos. a maioria das crianças, eles vão estudar fora, né? Eles estudam fora, assim, mas comparado com as escolas aqui do Brasil, essa seria uma desvantagem, assim, da criança não ser tão forte Na língua nativa nossa, na nossa língua nativa. e tá aprendendo inglês, né? Sim, imagino. E Renan, agora é, me veio uma outra pergunta, na verdade não é nem uma pergunta, né? Agora para a gente caminhar para o final aqui da nossa entrevista contigo, né, da nossa live, o lance é o seguinte, cara, se você pudesse dar o recado agora, né, para alguém que está escutando a gente, né, para nossa audiência aqui, alguma dica, tá, importante para quem quer entrar nesse mercado como você e começar a lecionar em colégios internacionais, em colégios bilíngues, tá? Que dica você daria para essas pessoas que estão nos ouvindo? Esses profissionais ou estudantes de educação física? Você profissional, você estudante, licenciatura em educação física, cara, esse mercado é muito bom, é top. Estudem, seja ambicioso, não, não pense que você não pense que você não pode fazer alguma coisa. Você pode tudo. Se você tiver força de vontade, determinação. Então, faz um planejamento. Agora é a hora. Você está estudando, está na faculdade, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Onde você quer chegar? Traça um plano e vai subir um degrau. A cada dia você vai subir um degrau. Você quer chegar no colégio bilíngue? Começa estudando inglês, fazendo amizade, faz estágio nesses colégios. Vai lá, se oferece. Põe a cara lá. O professor Adilson fala, quem não é visto não é lembrado, né? Ele tá Então, certíssimo. tem que chegar, mandar e-mail e falar, ó, quero aprender, tem como eu aprender, ficar aí dentro. Mete as caras. Isso aí. Seja Deixa eu te fazer ambicioso, uma outra pergunta que me surgiu. seja ousado. Deixa eu fazer uma outra pergunta que me surgiu agora. Esse mercado falta profissional, você acha? Você acha que falta profissional de educação física? Porque eu leciono no ensino superior, na faculdade, né? Eu conheço poucos professores, não, estudantes, na verdade, de educação física, ou até mesmo profissionais de educação física, né? Que são fluentes na língua inglesa. Então, eu estou pensando aqui, será que falta profissional de educação física nessa área? Por exemplo, se alguém que está nos ouvindo agora, né? Se o cara for fluente em inglês, por exemplo, você acha que ele consegue facilmente um trabalho em um colégio bilíngue e um colégio internacional? Professor, a verdade é que muitas escolas agora estão mudando, né? Tem uma escola aqui perto de casa que era uma escola normal, agora é uma escola bilíngue. Então, se falta ou não, não sei, mas a verdade é que está crescendo, né? Cada dia o mundo é mais globalizado, mais internacional. É um Então, mercado em é expansão. um mercado que está crescendo, que está ficando forte e é necessário profissionais de educação física para adentrar nesse mercado. Sim, legal. Bom, as perguntas que eu tinha que fazer, né, eu já fiz aqui para o Renan. Espero que você, nosso espectador aí, tenha gostado, né, das perguntas que eu fiz aqui, do nosso bate-papo, né, e de toda essa experiência que o professor Renan, que trabalha em um colégio internacional aqui, e tem também vivência em colégio bilíngue, passou para a gente, tá bom? Se por um acaso, para finalizar, você tiver alguma pergunta, é só mandar essa pergunta aqui nos comentários, tá bom? Enquanto isso, tá? Eu já agradeço imensamente
você ter aceito, né, o convite aqui, o Renan, né, para a nossa live de hoje. Tenho certeza que tudo isso que você falou contribuiu bastante para aqueles que têm a vontade, têm um sonho de trabalhar num colégio internacional, um colégio bilíngue, ter uma experiência como essa que você tem, tá bom? Obrigado por ter esclarecido esse mercado para nós, né? E Valeu. desejo a todos aqueles também que estão nos ouvindo aqui e pretendem, né, entrar neste mundo aí, uma boa sorte, tá bom? Professor Renan, você tem alguma coisa para falar para encerrar nosso assunto de hoje? Eu quero agradecer a presença de todos aí. Espero ter respondido tudo. Se for alguma dúvida, pode me chamar aí no privado, ou eu, o professor Mário, e nós vamos responder assim que possível. É isso mesmo, pessoal. Renan, Se você... deixa a live salva depois, tá bom? Tá bom, professor, pode deixar. Pessoal, eu fico por aqui. Agradeço mesmo a presença de todos, tá? A gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau, tchau, hein? Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Até mais. Tchau, tchau.